Olá pessoal, nós encerramos, o nosso módulo 13 do nosso curso de licenciatura em Ciências da Religião. Nós fizemos aí um curso aí por extensão, um curso aí com 13 módulos, e nós estaremos aqui agora dando uma síntese de todo esse conteúdo que nós vimos aí durante esse período aí de tempo, durante esse longo período de tempo aí que nós estudamos. No módulo 1, nós definimos, o que são valores. O módulo 1 ele tratou sobre a definição de valores, o papel do ensino religioso. Então nós falamos que valores são características que definem pessoas e grupos, bem como seus respectivos modos de agir em sociedade. O modo como uma pessoa ele age na sociedade vai definir aí os seus valores. Nós falamos também o que é ensino religioso, que é uma disciplina descritiva e reflexiva sobre os fundamentos, costumes e valores de uma ou mais religiões. Então o ensino religioso ele é uma disciplina que vai se trabalhar em sala de aula sobre descritiva e reflexiva. Ela vai fazer uma reflexão, ela vai descrever os costumes das religiões, de todas as religiões, ela vai fazer uma discussão reflexiva. Não é o ensino religioso, não é uma maneira de doutrinar, sobre uma religião numa sala de aula. Muitos têm essa ideia do ensino religioso como a doutrinação, mas ele não tem essa função. Ensinar religião, você vai ver sobre o ensino da religião nas igrejas, nas demais religiões, ali no seu grupo ali. Mas na escola, a finalidade do ensino religioso na escola, ele tem uma finalidade de trazer apenas uma reflexão sobre as religiões existentes. E aí nós caminhamos por todo esse módulo, e chegamos no módulo 2, falando sobre valores através do ensino religioso. Nesse módulo, nós destacamos qual é o valor que o ensino religioso ele tem para a nossa sociedade hoje. O ensino religioso ele está acima de qualquer coisa, porque quando você valoriza o ensino religioso, você está valorizando aí, os mais fortes valores da humanidade. Então o ensino religioso ele é uma das melhores formas de desenvolver e consolidar o caráter dos jovens e da criança. Para quê? Para que esse jovem, essa criança, ele se torne aí um adulto forte, um adulto aí portando dentro de si os verdadeiros valores. E quando você valoriza o ensino religioso, você está trabalhando aí na formação, de cidadãos. Nós presenciamos em nossa sociedade pessoas cada vez mais individualistas, pessoas cada vez mais egoístas, E nós precisamos de trabalhar essa forma. Quando você trabalha o ensino religioso, você vai trabalhando esse caráter na criança, dele ser uma criança onde ele vai compartilhar, os seus momentos ali, compartilhar as suas ideias ali, compartilhar os seus brinquedos, compartilhar muitas vezes o seu material ali escolar. Então vai trabalhar dessa forma, E esse aprendizado que vai sendo passado, ele tem a chance, através do ensino religioso, de mudar paradigmas, mudar, aquilo que as pessoas pensam de errado através dos valores. Então tem essa função, essa finalidade, essa função. A criança ela vai aprender a viver mais de forma colaborativa, ela vai compreender que todos nesse contexto têm importância. Todos têm importância nesse contexto aí, da sociedade. Então é preciso de trabalhar dentro da sociedade essa questão aí, a questão dos valores que o ensino religioso ele pode estar proporcionando aí para o cidadão. Ele proporciona também o aprendizado.
né? Quando a pessoa ali, o aprendizado ele é uma ferramenta, né, essencial na resolução de problemas, né? Através do ensino religioso, você tem essa ferramenta essencial para se trabalhar aí na implantação dos valores dentro da sala de aula, dentro ali da escola, né? Daquele momento escolar, você tem essa oportunidade de trabalhar os valores ali na vida da criança. E os valores, né, que são ensinados através do ensino religioso, ele é um benefício tão grande, né, que ele vai ali trabalhando a transmissão desses valores de pais para filho, né? A bondade, o respeito, a coletividade, a empatia, o amor. Isso vai sendo uma forma ali de ser trabalhado na sala de aula a ponto de desses valores se expandirem para as demais pessoas e assim atingirem toda a sociedade. Nós vemos também que o ensino religioso ele trabalha o caráter, né? Ele é capaz de desenvolver e consolidar o caráter das pessoas, o amor entre a família, a comunicação, né, clara entre pais e filhos, a solidariedade com o próximo. Isso tudo vai ser trabalhado através dos valores do ensino religioso. E no módulo 3 nós falamos sobre o estímulo dos valores éticos. Que estímulos são esses? Né? Os valores éticos vão muito além de preceitos religiosos, ou seja, eles estão englobados ali nesse estudo da ética. Então, trabalhá-los, né, é uma forma fundamental para trabalhar esse estímulo dos valores éticos. É necessário nós conhecermos bem, relacionar bem esses valores, porque isso é fundamental para a divulgação e para o bom funcionamento da sociedade. Nós trabalhamos também dentro do módulo 3 o desenvolvimento da empatia. Nós falamos muito bem o que é empatia, é a capacidade humana de sensibilizar com os sentimentos do próximo. Essa troca de experiência, né, vivenciada na sala de aula ali da educação religiosa, isso vai proporcionar ali um momento de discussão sobre os valores morais e esse momento ele é de suma importância de se trabalhar nesses momentos aí, né? O desenvolvimento da empatia é sentir a dor do próximo, é sentir, né, a dificuldade do próximo e trabalhar dessa forma aí para que isso venha aí, né, de uma certa forma a contribuir para melhorar toda a nossa sociedade, né? O melhoramento também aí na relação entre pais e filhos, tudo isso aí, né, vai ser trabalhado aí dentro da sala de aula. Também falamos sobre o combate ao bullying, que é necessário, né, nos nossos dias esse combate para que não haja ali, né, uma discriminação por parte da sociedade, para que se tenha o respeito a todas as pessoas ali da sociedade, né, para que isso não venha a acontecer. Então é preciso trabalhar isso aí em sala de aula, né, porque nós sabemos que isso gera uma consequência devastadora para toda a sociedade, para todo ser humano. Nós trabalhamos também sobre o desenvolvimento da tolerância religiosa. Preciso saber respeitar a opção religiosa de cada um. Isso não quer dizer que você não pode trabalhar o proselitismo. Pelo contrário, você pode trabalhar, mas sabendo respeitar aí, não é, a escolha do seu próximo, a escolha que ele fez, a opção religiosa. Então nós precisamos aprender a conviver dessa forma na sociedade. A compreensão, o respeito pelas diferenças, né? Precisamos saber respeitar as diferenças. E nós trabalhamos no módulo 4, trabalhamos sobre a crise de valores, não é? Nós sabemos que dentro desse módulo nós falamos sobre as culturas e a sociedade, elas desenvolvem valores e na sociedade capitalista, né? Os bens materiais, eles tendem a se tornar valores supremos e precisamos de mudar esse pensamento, essa forma, não é? Porque uma vez que o foco dos valores está no sistema capitalista, no modo de possuir, não é?
e de ter e mais ter, os verdadeiros valores vão sofrendo isso aí, né? Vai entrando o individualismo, vai entrando o egoísmo, e a prática dos verdadeiros valores, a empatia, o respeito vai ficando de lado, né? A ganância vai tomando conta das pessoas. E aí, quando se trabalha dessa forma, acaba se instalando aí uma crise dos valores fundamentais. Os valores fundamentais vão perdendo o seu efeito, vão perdendo aí, né, é, a sua originalidade, não é? Nós sabemos que, né, a família, a escola, a igreja, o Estado, elas que deveriam ser instituições orientadoras, elas acabam se perdendo no seu papel, porque esse sistema capitalista ele acaba corrompendo as instituições. Então elas passam a não ser mais instituições onde existe a credibilidade, onde elas existe aí a função de transmitir valores, elas passam a se corromper. E aí nós vemos também, né, nós vamos caminhando, nós entramos depois aí no módulo 5 quando se falou da manifestação da crise de valores, né? Ela se manifesta de vários modos, ela acaba se inserindo, né, na família, na religião, no Estado, onde essas instituições elas deveriam trazer uma orientação, acabam se, né, se perdendo a identidade, né? Essas instituições elas acabam perdendo seu significado. E aí, uma vez perdendo a sua identidade, perdendo seu significado, elas passam então a não ter mais credibilidade. E nós vamos caminhando mais um pouquinho. No módulo 6 nós falamos sobre os valores humanos, né? Que esses valores humanos eles têm a necessidade de se trabalhar, né? De fazer frente aos seus anseios, né? A atividade material do homem, ela gera, né, uma disputa, ela acaba, o ser humano ele acaba partindo por lado da disputa, olhando o seu semelhante como um competidor, e aí acaba se perdendo os valores dessa forma, né? E nós vamos caminhando um pouco mais, quando nós chegamos aí no módulo 6, né? No módulo 7, onde ele vai falar sobre a educação dos valores e a sociedade. O que é a educação? Ela pode se trabalhar nessa questão aí de valores dentro aí, né, da sociedade. Então a educação ela é uma ferramenta grandiosa e valiosa para proporcionar o crescimento do ser humano, né? Nascer dentro dele, despertar dentro dele essa luz dos verdadeiros valores. Então ele precisa gerar essa luz, esses valores dentro dele, mas ele também precisa ser transmissor desses valores. Então, uma vez que ele recebe esses valores, ele absorve esses valores, ele vai passar a transmitir esses valores para a sociedade, e a sociedade vai ser então ali uma sociedade bem harmônica, né? Uma sociedade onde existe ali o respeito, todos esses valores ali sendo difundidos dentro da sociedade. Nós tratamos no módulo 8 sobre os valores morais e a sua importância na sociedade. Como que esses valores têm importância dentro da sociedade, não é? Desde o nascimento nos é ensinado o que é certo e o que é errado. Então, a partir disso, nós vamos reproduzir valores, não é? Valores verdadeiros, e através do decorrer do tempo, não é? Nós vamos também aprendendo mais sobre os valores, né? O respeito à vida, o que é valor moral, né? A definição de valor moral é a definição do respeito à vida, não apenas a vida individual, mas também se trabalhando na vida aí coletiva, né? E dessa forma nós vamos trabalhando, né? Nós falamos aí sobre a religião, né? Que ela pode oferecer ao homem os pilares necessários para ajudar nessa interpretação do que é um valor positivo, do que é um valor negativo, não é? Do que são os verdadeiros valores e do que são os falsos valores. Então a religião ela pode ajudar, o ensino religioso ele trabalha nessa forma de ajudar nessa interpretação do que são os verdadeiros valores. Falamos sobre a importância desses valores morais na sociedade. Sem esses valores, né,
estarem presentes na sociedade, nós teremos uma sociedade derrotada, uma sociedade falida. E nós vamos caminhando um pouco mais, não é? Nós falamos também no módulo 9, quais são os valores morais, o que esses valores podem estar trazendo para nós, quais são esses valores, né? Os valores morais são os padrões do bem e do mal que governam o comportamento e as escolhas de um indivíduo. Então esses valores vão governar o comportamento em todas as gerações, não é? Falamos que os valores morais derivam dentro de nós, nós temos essa condição de desenvolver os verdadeiros valores morais e muitas instituições podem nos ajudar também nessa questão, né, de desenvolver esses valores dentro de nós. Nós falamos no módulo 10 sobre o decálogo da educação e os valores, que a educação em valores está presente em todas as disciplinas do currículo escolar, não é? Para educar em valores é necessário que o professor organize seu plano de ensino em atividades lúdicas, reflexivas, conceituais sobre temas transversais. Então o professor, através de jogos, de brincadeiras, ele consegue aí ensinar sobre os valores dentro da sala de aula. Então através dessas atividades lúdicas, ele consegue colocar na mente da criança ali, impregnar na mente da criança o ensino dos verdadeiros valores. Falamos sobre autonomia. Autonomia é o direito do indivíduo de tomar decisões livremente, mas que essas decisões sejam pautadas pelo o respeito, não é? Saber os seus limites, que toda pessoa tem seus limites. Falamos sobre a capacidade de convivência, é necessário nós sabermos conviver na sociedade como indivíduos. Falamos do valor do diálogo, é necessário, o diálogo é uma ferramenta essencial na difundição da resolução de problemas, resolução de resposta, né, para um conflito. Falamos sobre a dignidade da pessoa humana, falamos sobre a igualdade de direitos, né, a justiça, a participação social, que é fundamental. E nós continuamos caminhando, nós falamos do módulo 11 sobre os filósofos, valores morais, refletimos um pouco o que os filósofos trouxeram de contribuição para a nossa sociedade. Aristóteles, ele trouxe uma participação muito importante quando ele falou que o ser humano ele é um ser pensante, ele é capaz de comunicação, ele é um dependente da vida. Então, como ser pensante, ele pode trazer aí várias contribuições para a humanidade, para a sociedade, na questão de valores, né? O ser humano ele é capaz de se comunicar entre si. Então, isso é muito importante, não é? Sócrates, ele refletiu sobre a coletividade, ele deu importância à coletividade. Então, quando você se trabalha no individual, você consegue atingindo a coletividade. E através dessa difundição para a coletividade, você consegue aí implementar os verdadeiros valores, né? E nós continuamos caminhando por esse curso de extensão e nós chegamos até o módulo 12, onde falamos sobre os valores dos 10 mandamentos aplicados à sociedade moderna. O que os 10 mandamentos ali proferidos por Deus ali entregues a Moisés, o que esses 10 mandamentos ele pôde trazer para nós? São regras ali, são leis que foram criadas para o benefício do ser humano. Quando Deus deu os 10 mandamentos, Deus trouxe ali valores que se o ser humano observasse, ele viveria uma vida bem mais tranquila, né? E dentro desses valores está ali o filho honrar o pai, honrar a mãe, que é um valor extremamente importante na nossa sociedade. Falando sobre não matarás, né? Dando valor à vida, à dignidade da vida, né? Não cometer atos impuros, não roubar, né? Não levar o meu próximo, não levantar falso testemunho, e dentre tantos outros, né, valores ali destacados ali nos 10 mandamentos, que nós podemos absorver isso aí de forma bem completa, né? E se todos nós observarmos aqueles mandamentos, nós teremos uma sociedade bem melhor para se viver. No módulo 13,
nós concluímos falando sobre os valores extraídos das bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças proferidas por Jesus ali no Sermão do Monte são valores inestimáveis, valores que nós devemos prezar por eles, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito. Falamos o que é ser pobre de espírito, né? Pobre de espírito é não guardar dentro de si o orgulho, a autossuficiência, mas saber que temos a humildade dentro de nós. Falamos também, não é, sobre o quebrantamento. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Falamos também sobre a busca da mansidão, que é ser manso, é ser submisso, né, à vontade de Deus, e com isso abençoando também a vida do meu próximo. Falamos sobre a relevância da justiça, que também é importante, não é? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, aqueles que anseiam por uma justiça, por tratar as pessoas, né, de modo de valor. Falamos sobre a prática da misericórdia, aquilo que nós plantamos nós vamos colher, né? Aquele que planta misericórdia, ele vai colher misericórdia, ele vai ser alcançado pela misericórdia. Falamos também na pureza, né? Quem são os limpos de coração, aqueles que não abrigam dentro de si a maldade, a violência, o desprezo, a empatia, né? Mas aquele que abriga dentro do seu coração o respeito, a tolerância, a empatia, a valorização do meu próximo. Falamos sobre a pacificação, né? Os pacificadores, eles verão a Deus. Abordamos a questão de que os pacificadores são aqueles que promovem a paz, aqueles que primeiramente estão em paz com Deus e segundo aqueles que também promovem a paz, aqueles que chegam mediante a um conflito e ali ele estabelece a paz, é o mensageiro da paz. E nós precisamos de a cada dia na nossa sociedade sermos mensageiros da paz, promovermos a paz entre as pessoas e não a guerra, promovermos a harmonia dentro da sociedade que vivemos. Falamos sobre aqueles que são perseguidos por causa de praticarem a justiça, por causa de praticarem as coisas boas. Quantas pessoas são rejeitadas por trabalharem de forma honesta, por respeitarem ali a sua função pública. Muitas vezes eles são perseguidos. Por quê? Por causa do meio corrupto que a nossa sociedade vive. A nossa sociedade, ela está trabalhando numa inversão de valores, onde é valorizado aquele que é corrupto, onde é valorizado e é estimado aquele ali que suborna os corpos, que lesam os cofres públicos. Mas muitas vezes aquele que ali que prega, não é, a não roubar, que prega ali, né, o respeito ali aos cofres públicos, muitas vezes eles são perseguidos. E nós encerramos todos esses 3 módulos abordando esses temas tão essenciais aí, não é? Valores que devem ser respeitados, valores que devem ser ensinados por toda a nossa sociedade, para que assim consigamos a viver uma vida feliz, uma vida mais harmônica, uma vida, né, bem melhor na nossa sociedade. Que nós venhamos a refletir, né, sobre isso, e assim eu encerro todo este módulo 13, essa síntese, né, que nós estamos fazendo aqui, abordando vários pontos aí, né, desse curso que nós fizemos aí, tá? E que você venha obter aí uma participação melhor, que você venha observar aí esses valores e praticar também. Deixe o seu comentário aí, né? Assistam os vídeos, todos esses módulos. Deixe o seu comentário, qual daquele que você gostou mais, qual daquele que chamou mais a sua atenção, qual daquele aí que você achou melhor, que se identificou com você, né? Você traz o seu comentário aí, e você pode estar buscando também através das referências que eu deixei aí, né, no módulo 13, a parte 2, no final do vídeo aí eu deixei aí as referências de todo esse trabalho. Você pode estar aí buscando aí também, aprimorando seus conhecimentos aí, não é? E assim nós continuamos aí caminhando,
Agradecemos aí a todos que participaram. Que Deus venha abençoar a todos vocês, tá bom? E nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe todos vocês.